Então, pessoal, pelas minhas contas, essa aqui então é a aula 8 de Mecânica dos Sólidos 4. Então nós vamos compartilhar a tela. Eu vou tirar o vídeo agora e vamos passar imediatamente aos slides. Onde a gente parou na semana passada? Deixa ela parar de piscar aqui, porque isso normalmente está associado aqui à minha internet. Vamos tentar de novo. Agora acho que está melhor, né? Tá bem. Bom, gente, a gente terminou a aula passada, a gente já tinha falado sobre modelos hiperelásticos, já tínhamos falado sobre calibração, sobre como ajustar o modelo às curvas experimentais. Nós falamos da situação de como pode ser benéfico você ajustar as curvas para mais de um modelo hiperelástico, se você tiver mais de um ensaio, perdão, mais de um modelo hiperelástico não, mais de um ensaio. E falamos sobre comparação, né? E a gente tentou responder a 3 grandes perguntas, né? Quer dizer, qual é o programa de computador que você está utilizando. Ele é importante porque você pode estar com um excelente ajuste de um modelo hiperelástico que não é contemplado pelo software de elementos finitos que você usa, né? Você precisa saber qual é a análise que você vai fazer, qual é a faixa de deformação, porque a gente tem que evitar extrapolações a todo custo, e interpolações significa jogar pontos experimentais fora, né? Então, nessa pergunta de qual software de simulação vai ser empregado, você precisa saber se você consegue rodar esse programa de computador no teu notebook, ou você precisa de uma baita de uma máquina, né? Você precisa responder a pergunta, quer dizer, entrar na biblioteca e ver o modelo hiperelástico que eu escolhi lá o IO de 5 termos, eu escolhi o Abacus. Tem no Abacus esse modelo? Se não tiver, não adianta nada. E ninguém vai comprar uma licença no software de elementos finitos porque você quer usar um determinado modelo hiperelástico, vai ter que se virar com os que estão dentro do teu programa, né? E por último, nós mostramos na aula passada também que esses programas, mesmo os mais famosos, não fazem milagres. Aliás, fazem coisa errada. Claro que essas coisas vão evoluindo com o tempo, a gente mostrou que em 1 ou 2 versões atrás, aí, tanto o ANSYS como o Nastran faziam um ajuste de curva completamente errôneo, né? E, claro, há um custo nisso aí. Você tem que saber qual é o custo, não só da tua licença, mas precisa saber qual é o custo envolvido em fazer uma análise dessas. Alguns modelos elásticos podem apresentar dificuldade de convergência, porque a análise é não linear, eventualmente você tem problemas de contato, enfim, todas as coisas têm que ser levadas em conta. Okay? Então é importante responder também essa pergunta, quer dizer, não só qual é a faixa, qual é a aplicação, mas também qual é o software que vocês vão empregar. Nesse contexto, aí a gente tem que dizer o seguinte, dessas perguntas que a gente tem que responder, é algo meio novo, né? Então, vocês não vão encontrar isso muito facilmente em qualquer lugar, e é uma coisa que a indústria ainda está se acostumando a fazer. Mas, enfim. Bom, aula passada a gente tentou responder essas perguntas. Uma coisa que eu falei em viscoelasticidade e volta à voga aqui, em materiais elastoméricos, materiais hiperelásticos, é o efeito do amortecimento. Os materiais tipo borracha também podem ter uma parcela de viscoelasticidade. Então, nesses casos, é muito comum que a tua função energia de deformação, além dela ter a parte hiperelástica, ela pode ter outra parte aqui viscoelástica. E isso abre toda uma linha de trabalho, que é mais acadêmica do ideal, mas você pode desenvolver modelos que tem um monte de Ws aqui empilhados. Um W para a parte hiperelástica, um W para levar em conta a viscoelástica. Pode ir pendurando coisas aqui, né? Então eu posso usar o hiperelástico do Ogden, posso usar o modelo viscoelástico do autor X, que eu peguei da literatura. Estou com sinal ruim aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá falhando um pouco. Deixa eu ver se melhora o sinal aqui. Não tem muito o que fazer. Eu estou vendo aqui que a Ana está bem, o Eduardo está bem e eu estou mal. Só um minuto, deixa eu ver se eu melhoro a coisa aqui. Melhorou agora. Parece que não é aqui. Então você deve estar me ouvindo um pouco melhor agora, né?
Estão? Agora tá melhor. Sim, parou de trabalhar. Bom, vamos lá. Então eu estava dizendo o seguinte, a gente pode empilhar funções de energia de deformação aqui, a gente pode empilhar, só um minuto aqui, aqui. A gente pode empilhar os efeitos de acordo com o que a gente quiser. Isso abre margem para fazer verdadeiras bruxarias aqui, né? É uma coisa até divertida, porque você consegue dar muita abrangência para o teu modelo hiperelástico, simplesmente adicionando cacos à sua função de energia de deformação. E é claro que isso tem que ser feito de uma maneira consistente, que nós não vamos cobrir aqui. Essa parte não vai ser nem cobrada na lista de exercícios, mas eu quero que vocês saibam que a borracha, assim como o viscoelástico, quer dizer, se ela tiver algum efeito viscoelástico, a velocidade do carregamento passa a ser importante, né? Em particular, uma borracha que é responsável por fazer, por exemplo, a vedação, né? Ela forma um selo de vedação em algum equipamento, não é interessante que ela tenha um comportamento viscoelástico, porque a relaxação pode diminuir a pressão de aperto desse selo, né? Então, essa vedação pode perder eficácia. Então, não é, né, absolutamente necessário ter efeito viscoelástico, mas a gente sabe que muitas das borrachas têm efeito viscoelástico. Você estica ela e a tensão cai um pouquinho, tem relaxação. E, portanto, essas borrachas naturalmente acabam tendo um efeito de amortecimento também grande. Mas não apenas isso. Quando a gente faz o carregamento e o descarregamento de uma curva, o carregamento e descarregamento de uma borracha, vocês estão acostumados a ver isso aqui, mas raramente vocês vão encontrar uma borracha que desce precisamente por essa curva de subida. Ela normalmente desce aqui por baixo e depois sobe por cima de novo. E essa área aqui representa energia perdida durante o processo. Porque, não vou falar disso aqui, mas os fenômenos químicos que acontecem ali, que é a movimentação das cadeias de poliméricas dentro do material, é uma fonte de perda de energia. Normalmente gera calor. Vocês já devem ter visto borracha esquentar ou plástico esquentar quando vocês deformam muito, até o metal. Tudo isso aí é amortecimento interno. Os pneus de tratores agrícolas muitas vezes são parcialmente preenchidos com água. Essa água faz um papel de lastro para aumentar um pouco o peso do trator, mas ela também faz um papel importante em distribuir melhor o calor por todo o pneu, porque a deformação de borrachas muito espessas provoca muito calor. E esse calor, inclusive, aumenta a deterioração da borracha. Então, eu falei para vocês no módulo de viscoelasticidade, que se for uma mola dura, quer dizer, se a borracha for uma borracha que enrijece ou uma borracha que amolece, esse gráfico aqui de função de resposta em frequência, aqui está a frequência natural, você vai ter uma amplitude maior, evidentemente, na frequência natural, mas quando esses materiais são não lineares, a gente viu que essa curva pode não ser um pico vertical. E algumas partes dessa curva não são estáveis, ou seja, a natureza não anda por elas. Então a gente tem que se preocupar um pouquinho com isso, porque a análise muda completamente de figura. Eu dei o exemplo da geladeira para vocês, né, do coxinho de geladeira, que ele liga e não vibra tanto até chegar na frequência de trabalho. Quando vocês desligam, ele vem por essa trajetória estável, aqui a amplitude no desligamento é muito maior, e aí ele cai para cá e continua. Né? Professor, Oi? tá travando um pouquinho. Veja aqui para mim. Continua travando um pouquinho. Só um minuto, vamos ver se eu melhoro isso aqui. Agora melhorou. Acho que o MConf não gosta de tu dando aula. Não, pois é, ele vai ter que gostar. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui mesmo, só um minuto. Mais em detalhes isso aqui, é basicamente a mesma coisa que acontece lá, que acontecia na viscoelasticidade, em hiperelasticidade também acontece. E isso vai ser suficiente para a gente, eu só estou colocando isso aqui a título de curiosidade, porque, como eu falei, isso aqui já é assunto de pós-graduação, né? Aqui tinha um caso desses de carregamento que eu mencionei para vocês lá em viscoelasticidade, você deve se lembrar bem, eu não vou repetir aqui agora. Bom, isso aqui já é uma outra
Mas uma coisa que nós não falamos é de anisotropia. Tudo que nós vimos até aqui é válido para borrachas incompressíveis. A gente viu que para analisar borracha compressível, a gente tem que treinar aqueles termos que nós cortamos fora do jacobiano, porque o jacobiano não vai ser mais um, né? E como eu mencionei agora há pouco, quando se trata de problemas anisotrópicos, tudo que a gente precisa fazer é adicionar os termos que vão fazer essa parte de anisotropia entrar em ação. Uma pessoa fala, pô, mas o que é uma borracha anisotrópica? Em primeiro lugar, as borrachas, quando elas são, os polímeros em geral, mas os elastômeros, quando são submetidos a deformações muito grandes, nós já passamos aí de 50% a 100%, vocês têm que pensar que aquilo ali é uma macarronada. À medida que eu vou esticando a minha borracha numa direção, o que vai acontecendo com os fios de macarrão ali? Eles vão se alinhando na direção da carga, vocês entendem isso? Então, no começo, lá você tem uma maçaroca emaranhada de macarrão, mas na hora que eu começo a puxar isso em duas direções, você começa a ver que os macarrões já começam a ficar mais alinhados. Isso provoca uma anisotropia, ou seja, é uma anisotropia induzida pela deformação. Porque nessa direção agora, eu posso ter um comportamento de uma borracha, enquanto que na direção transversal, ou nas direções transversais, eu posso ter um comportamento diferente. Né? Porque a gente está carregando uma transversalmente e na outra longitudinalmente com relação às cadeias de polímeros. Então, isso acontece sempre maior ou menor grau, mas não apenas isso, por questões tecnológicas, às vezes, de ter anisotropia. Por exemplo, eu posso pegar uma placa de borracha e vulcanizar ela sobre um tecido que tem fios numa direção aqui. E todo mundo que já viu um pneu aberto sabe do que eu estou falando. Você pode ter lá uma manta de tecido, mais uma manta de arame, ela pode ser cruzada em duas direções, ela pode ter fio só numa direção. Mas se eu colocar só arames aqui, ó, de aço, eu já vou ter uma anisotropia. Quer dizer, olhando a peça macroscopicamente, é como se isso aqui fosse um material que se comporta de um jeito nessa direção e de outro jeito na direção transversal. Quem fez mecânica dos sólidos 4 cansou de ver isso. Então, a gente começa a ter que levar em conta, ter que fazer outros ensaios e levar em conta outras parcelas. E essas outras parcelas também são propostas na literatura. Eu estou colocando aqui como ilustração essa parcela anisotrópica do professor Hoppel, lá de Graz, lá na Áustria. Ele tem um modelo muito famoso que foi desenvolvido para tecido humano. O tecido biológico faz as artérias do corpo humano, mas ela funciona muito bem para a anisotropia de uma maneira geral. Porque os tecidos humanos, de uma certa maneira, também, quando você começa a esticar eles numa direção, você tem fibras se alinhando com aquela direção. E aí aparecem aqui o que a gente chama de pseudo-invariantes, que levam em conta aí o jacobiano, né? Tem outros jacobianos aqui no meio que não são invariantes exatamente, são pseudo-invariantes, e aparecem novas constantes, como essa K1A e K2, K1 e K2A e K1 e K2B. Né? Então, só aumenta o número de constantes. Então, você pega lá o Mooney-Rivlin, que tinha de dois termos, tinha o C10 e o C01, e você põe esse termo aqui a mais, você ainda vai colocar aqui os dois K1s e os dois K2. Então, de 2 você passou a ter 6 constantes. E vai ter que fazer outros ensaios também, porque você tem que ensaiar a tração nas duas direções e assim por diante. Estão vendo? Então, você aumenta a potencialidade da tua fisiologia de deformação, você é capaz de simular fenômenos mais complicados, mas você paga um preço por isso, que é um número maior de constantes. Esse aqui é um exemplo do nosso modelo hiperelástico com esse termo de entropia embutido. Aqui foi um exemplo que o professor Stumpf rodou. A gente rodou isso aqui num programa de elementos cilíndricos. É um cilindro que está engastado embaixo e está tracionado em cima. Então, evidentemente que se isso aqui fosse uma borracha isotrópica, isso ia afunilar e ficar com a forma de uma chaminé, assim, né? Onde eu puxo engastado embaixo, não pode se mexer aqui, mas ele vai diminuir de diâmetro. E a gente está vendo que isso acontece aqui na simulação, mas ele não apenas diminui de diâmetro, mas ele deixa de ser cilíndrico. Por que ele deixa de ser cilíndrico?
Porque eu tenho fibras de reforço aqui a mais ou menos 45 graus, e aí ele se deforma dessa maneira diferente. Dá para ver claramente aqui que isso não é mais, não é um cone cilíndrico, passa a ser um cone maluco aí, né? Isso é uma maneira de incluir a anisotropia e funciona muito bem. Então, eu não quis saber aqui se isso aqui está reforçado com uma manta de nylon ou com arames de aço a mais ou menos 45 graus. Não importa. Eu queria o complemento global do material. Se você quiser estudar lá qual é a tensão que o reforço de arame está fazendo em contato com a baixa, aí você vai ter que ir com um modelo microscópico. Mas para analisar a peça microscopicamente, isso me basta. Então, eu fiz um modelo aqui como se fosse uma borracha homogênea, mas com comportamento anisotrópico. Mas se eu abrir aqui a minha peça, vocês vão ver que tem um monte de arames ou uma manta de tecido passando ali dentro. Então, isso é o que o pessoal faz normalmente. Claro que você tem que ter uma distribuição razoável. Se eu tenho um único arame passando aqui, ó, numa trajetória em particular, pô, aí você está com um problema em que você tem um único reforço. Não é um material que pode ser considerado homogêneo quando você olha de longe. É um material com um reforço, com uma viga aqui dentro. Você tem que analisar isso assim. Aqui vocês estão vendo que eu estava falando sobre esterese. Uma coisa que a gente vai recomendar depois para vocês fazerem é o seguinte: quando vocês vão fazer um ensaio de tração em borracha, vocês pegam a gravatinha, antes de colocar ela na máquina, e esticam e soltam umas 4, 5 vezes. O que isso faz é quebrar algumas ligações químicas muito fracas. E se vocês comparam o que é botar uma borracha, um corpo de prova desse virgem na máquina e fazer o ensaio, e colocar um corpo de prova já com essa pré-formação, essa pré-uso, faz bastante diferença. E tem gente que chama isso aí de efeito Muggs, e tem uma série de efeitos em borracha que nós não vamos estudar aqui, mas vocês estão vendo que quando eu carrego, há uma perda de energia aqui. Essa perda está associada a algum tipo de, falei isso agora há pouco, algum tipo de, essa energia gasta de alguma maneira, algum processo. Uma forma de se conseguir fazer isso é vocês modificarem a energia de deformação original de vocês, com um fator aqui, e adicionar uma parte que é responsável por gastar energia. Você não está adicionando energia. É uma parte que, quando você excita ela com deformação, ela joga energia fora, ela subtrai energia. E aí, quando você descarrega, quando você vem por aqui, você consegue ver que ela não vem pelo mesmo lugar, justamente porque ela perdeu energia. Né? Esse aqui é uma das formas que vocês estão vendo aqui, como é a cara daquele ETA, a cara daquele FI. Esse foi desenvolvido por eu e um aluno, o Eduardo Wrubleski, e ele foi muito elogiado agora num artigo recente pelo Peter Riggers, que diz que é um dos 5 melhores modelos para dano em borracha. A gente ficou bem feliz, porque vale mais que muita citação aí, né? Então, você pode pegar o modelo hiperelástico que você quiser, e você adiciona esses cacarecos, e você consegue colocar um efeito não conservativo, ou seja, um efeito de perda de energia no teu modelo. Então, não é nada difícil fazer isso. É só adicionar isso ao teu modelo hiperelástico. Aqui vocês têm uma ilustração disso. Ó. Os pontos experimentais são os pontos de uma borracha que foi carregada e a curva de baixo ela foi descarregada. Então, foi aqui até 5 megapascal de tensão e depois descarregou de novo até 0. Vocês estão vendo aqui o nosso modelo, que ele foi relativamente bem em toda a faixa aqui, né? O Arruda Boyce já tem uns erros maiorzinhos aqui também, ó, no descarregamento aqui ficou quase linear, né? O do Iô também dançou um pouquinho aqui no começo, o do Ogden foi mais ou menos bem, exceto essa partezinha aqui. Então você vê que a gente está fazendo frente a modelos bem famosos. Aqui nós temos uma comparação do nosso modelo com carregamento e descarregamento cíclico. Eu carreguei até aqui, descarreguei, aí fui um pouquinho mais, descarreguei, fui um pouquinho mais, descarreguei. Esse aqui é o modelo do Ogden e Roxburgh, aqui do Dorfman, e aqui o nosso. Visualmente o nosso parece ter ido bem também, né? Já são fenômenos difíceis de se capturar com abordagens tão simples, mas a gente considerou que isso aqui está bastante satisfatório. Isso aqui é látex, é borracha natural. Então,
efeitos de dissipação de energia, efeitos anisotrópicos, efeitos de temperatura, toda coisa pode ser feita modificando os modelos hiperelásticos básicos. Compressibilidade, só eu já falei 4 coisas mencionadas. Compressibilidade, temperatura, anisotropia e efeitos viscoelásticos. Você ainda pode adicionar os efeitos de perda de energia de não conservativos. Né? Então, a gente modifica o que já existe, a gente não cria modelos zero novos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora alguns casinhos de estudo de coisas, eu não lembro direito de tudo aqui, mas algumas interessantes, outras nem tanto. Mas nesse primeiro caso aqui, deixa eu ver se eu tenho uma figura mostrando. Tá aqui. Foi uma mola pneumática, ou seja, é uma mola parecidas com a que se usa em ônibus, quer dizer, um colchão de ar, mas o sujeito ele tem só ensaio de tração. Então, ele ajustou para o modelo de Arruda-Boyce, daqui os pontos em vermelho, o resultado teórico, a curva contínua. Gantt, Ogden de 3, Ogden de 2, depois Nel-Hookiano, O de 2, O de 3 e O de 5, está todo mundo bem, estão vendo? Alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas aí nós vamos ver como é que ficava a cara das outras predições. Embora não tivesse resultados experimentais de cisalhamento ou de biaxial, só tinha de tração. O cara cortou uma amostrinha lá do colchão e ensaiou lá no laboratório. Mas vamos ver como é que fica as predições teóricas. Aqui estão vendo como é que ficou o de cisalhamento no Mooney-Rivlin de 2. Ficou abaixo do de tração, que é esse aqui preto. E o biaxial nem aparece na figura. Então, isso dá para usar. Veja que o engenheiro que não soubesse disso. Onde é que está aquilo? Não está aqui o Mooney-Rivlin? Não está aqui. Não sei por que eu perdi, mas... O engenheiro que estivesse vendo só essa aqui de tração ia achar que está bom. Vocês estão vendo aqui que está uma porcaria. O Mooney-Rivlin de 3 termos parece estar aceitável, embora essa de biaxial esteja muito rígida. É que ficou o Mooney-Rivlin de 9 termos, uma porcaria. O Poel de 3 termos está muito rígido, não dá para usar. Quer dizer, mesmo que só aqui preto tivesse maravilhoso, dá para ver que as outras curvas estão muito fora. Elas verticalizam muito rapidamente. Nenhum desses modelos aqui dá para aceitar facilmente. Eu rabisquei tudo aqui, deixa eu apagar. Então, agora nós estamos olhando aqui o Iô de 2 termos. Olha, parece mais ou menos. Aqui eu não consigo distinguir as cores. Aqui me parece que estão muito próximos de tração e de cisalhamento. Né? Mas, vá lá. O de Iô de 3 também parece ter ido bem. E o Iô de 5 aqui foi para o espaço. Ó. Tem um ponto de derivada nula aqui. Então isso vai dar pau no turbograma de elementos finitos. Vejam que o Iô de 5... O Iô de 3 deveria ser um caso particular do Iô de 5. Então isso aqui não deveria acontecer. Isso aqui é mais um problema do nosso solver, que não conseguiu. Se isso aqui der errado, ele deveria cair pelo menos no mesmo resultado do Iô de 3, mas não aconteceu. Aqui estão vendo a Arruda-Boyce, Gantt, o Ogden de 2, são todo mundo em cima um do outro. O Ogden de 3 foi horrível. Ou seja, deixa eu limar. O engenheiro aqui no caso teve que fazer o quê? Bom, eu vou ter que escolher um modelo. Então ele pegou, vou pegar a canetinha aqui, ele escolheu o Iô de 2 e o Iô de 3 porque a sequência das curvas estava mais ou menos boa e não tinha nenhum enrijecimento muito violento e nenhum ponto com derivada nula. Então esses dois aqui parecem ser bons modelos. Vejam que o fator decisivo aqui não foi ajustar bem o ensaio de tração, que era o único que ele tinha. O fator decisivo foi dar uma olhada nas previsões teóricas desses modelos, mesmo eu não tendo ensaios desses outros dois modos de deformação, e eu não sei se essas coisas estão boas ou ruins, mas muito provavelmente fazem mais sentido do que as outras que eu estava vendo. É melhor do que vocês ficarem chutando. Acabei de mostrar aqui. Só olhar a tração pode não dizer nada de... Porque na hora que eu for rodar esse aqui, que é o caso, deixa eu ver se tem um filminho aqui. Acho que não. Na hora que eu for rodar esse caso aqui, esse aqui é o colchão, ele é engastado aqui embaixo, tinha uma força aqui que ia para cima e para baixo. Vocês só vão poder entrar com as constantes se vocês tiverem certeza de tudo que está acontecendo.
Se esse modelo de elementos finitos aqui, por acaso, tiver deformações biaxiais ou de cisalhamento, e muito provavelmente vai ter, esses ensaios passam a ser importantes. E, embora não os tenha, as predições fazem sentido, porque eu sei que isso aqui não vai dar pau, que vai convergir. Então é uma dica de ouro que eu dou para vocês. Vocês não precisam ter todos os ensaios, mas olhem as predições, porque elas carregam muita ação para ajudar vocês a escolher. O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui. Ah, sim. Esse aqui era o deslocamento que essa extremidade aqui sofria desse coxim. Esse deslocamento aqui máximo. A gente tinha o deslocamento máximo experimental, porque a gente botou esse colchão de ar na máquina e tracionou. E fizemos a simulação por elementos, dá para ver que é não linear, né? E vocês estão vendo que a gente teve uma boa concordância aqui no deslocamento máximo de elementos finitos com o experimental. Mas isso só foi possível depois que eu cortei corpos de prova do meu material e fiz os ensaios e fiz essa análise que vocês estão falando. Outra coisa que é interessante ver é que a gente mostrou aqui que isso é uma mola que endurece à medida que eu traciono. Se ela tivesse tido esse comportamento aqui até chegar nesse ponto, é uma mola que amolece. E isso também traz informações importantes para a gente. Bom, o segundo caso aqui é um coxinho de motor. E a gente sabia que esse material aqui, essa peça está submetida basicamente só ao ensaio de tração. O sujeito tinha vários ensaios dessa borracha, mas nenhuma das predições foi muito satisfatória. Isso aqui é o ajuste de curvas fornecido pelo Nastran, ou pelo agora já não me lembro, tá? Estão vendo aqui, deformação no eixo horizontal, atenção, os pontos experimentais são esses pretos. Olha que loucura que aconteceu aqui. O comportamento de compressão. Compressão é daqui para baixo. Vocês estão vendo que a deformação está negativa aqui, ó. E alguns modelos ficaram com tração. Eu estou aplicando uma deformação negativa e está dando tensão positiva. É um absurdo. E olha, é Ogden e o Mooney-Rivlin. Pelo menos aqui o Ogden de 2 e outros aqui deram um resultado um pouquinho melhor. Um outro exemplo aqui, ó, cisalhamento. Aqui estão os resultados experimentais que o pessoal tinha. Eles jogaram esses dados para dentro e pediram para ajustar. Veja o que aconteceu com o ajuste de curvas. O Arruda Bosch ele está passando. Esse aqui é o Iô. Ele apresentou uma estabilidade. O Ogden de 2 ficou com um enrijecimento muito grande. Alguns deram negativos. Cara, então assim, ó, não confie muito nos programas de ajuste que vêm nos pacotes de elementos finitos. Eles podem até funcionar bem aí em algumas versões, mas eu ainda tenho muito receio de dizer para vocês, pode usar o ajustador do ANSYS, pode usar o ajustador do Abacus, eu não confio. Foi uma das razões de a gente ter feito um Hyperfit, inclusive. E aqui vocês estão vendo que as figuras, aqui o modelo de Iô, Arruda Bosch, 2 Ogdens e o Mooney-Rivlin. Veja que as figuras estão muito parecidas. Olhando para elas, tirando alguns detalhes aqui, assim, né? Não dá para muita coisa. E o deslocamento aqui já está começando a mostrar diferentes. As figuras estão bonitas, mas as escalas estão variando. Nesse caso em particular, se conseguiu calcular qual era o erro. Veja que o Ogden, que é um modelo super famoso, deu um erro de 20% e 50% no deslocamento. Então, você não pode utilizar informações muito subjetivas para fazer esse tipo de seleção. Ah, vou usar o Ogden, porque o Ogden é garantido, é famoso, sempre dá certo. Como sempre dá certo? Nesse caso aí do coxim, depois de fazer uma análise, de fazer uma avaliação externa, se chegou a um modelo de Iô que funcionava mais ou menos bem, e aqui estão vendo a comparação da curva tensão-deformação teórica do coxim, experimental em preto, e a numérica em vermelho. Em particular, não ficou tão não linear, mas o que é importante aqui? Essa inclinação. Porque essa inclinação é a rigidez do teu coxim. Talvez ele tenha sido feito para ter uma rigidez mais ou menos constante numa certa fase de deslocamento. Mas o mais importante é que o nosso modelo numérico
fez uma predição correta da rigidez. E isso nos habilita a utilizar a mesma metodologia, a analisar outros casos que a gente não tem resultado experimental. Ou seja, como é que fica o uso desse coxim num outro equipamento? Você pode fazer um modelo numérico, uma de simulação, e simular agora com essas propriedades, que agora você sabe que ela está tirando a rigidez correta. Mas isso só foi possível depois dessa etapa de calibração do teu modelo, né? Aqui nós temos um terceiro caso de mecânica da fratura. Deixa eu confirmar a figura aqui. É um terceiro caso de mecânica da fratura. Nós tínhamos aqui uma calibração para vários ensaios para essa borracha. O experimental aqui está com a cor mais clarinha e o numérico, no mundo livre de 5 termos, está sendo mostrado a curva mais escura. Estão vendo que nós estamos tendo dificuldades para conseguir um bom ajuste, né? Aqui o de 9 termos, isso é uma característica de no hiperelástico que tem muito termo. Veja que uma coisa muito parecida com o que acontecia quando vocês tentavam ajustar um polinômio lá no cálculo numérico, acontece aqui, ó. Ela está seguindo razoavelmente a tendência da curva, mas ela oscila porque tem muito termo. Quanto mais termo tiver o teu modelo hiperelástico, mais ele vai ser oscilatório. Olha o cisalhamento como é que ficou. Começou bem, depois separou e não teve mais jeito. No fim, a gente tentou obter uma curva meia boca aqui, mas não dá para vocês verem direito. O modelo é esse aqui, ó. Isso aqui é metade, não, é um quarto de um corpo de prova. E ele tem um corte. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele tem um corte. Não, isso aqui não tem corte nenhum. Falei bobagem. Eu estou enferrujado. Isso aqui é o ensaio de tração. Isso aqui foi interessante, agora eu estou lembrando. A gente fez o seguinte. A gente fez um modelo de elementos finitos do corpo de prova. Então isso aqui é realmente um quarto do corpo de prova. Quer dizer, ele vem aqui e é espelhado para o lado de lá, né? É o nosso corpinho, aquele corpo gravatinha lá. Então nós fizemos um modelo só de um quarto dele, só esse um quarto. Como os ensaios não estavam se ajustando muito bem, na verdade nós temos desconfiança dos dados que nos foram fornecidos. A gente fez uma brincadeira que foi assim, ó, eu tenho lá minhas constantes para obter do meu modelo hiperelástico. Eu tenho um ensaio de tração realizado na minha máquina. Eu fiz um modelo de elementos finitos do corpo de prova e fizemos um procedimento aí numérico que foi iterativamente tentando achar as melhores constantes até que o meu ensaio de tração, nuances, desse um resultado tão próximo quanto possível do experimental que está aqui nessa contínua. Então, eu não fiz um ajuste de curva só usando as equações teóricas. Eu simulei o ensaio de tração em elementos finitos e a gente conseguiu achar constantes que fizeram essa curva passar muito próxima do verdadeiro. Então, eu joguei fora aquele monte de ajuste lá e fiquei só com uma abordagem. E isso aqui é uma dica que eu dou para vocês também. Às vezes eu não consigo fazer uma predição ou nenhum dos ensaios normalizados, ainda que não haja norma para todos eles. Então faz um ensaio computacional e ajusta as constantes até que o ensaio computacional bater com o ensaio experimental. A hora que isso aqui aconteceu, a gente ficou feliz. Falou, olha, isso aqui não está maravilhoso, né? Aqui no fim as duas parecem estar se separando, mas pelo menos uma boa faixa aqui de deslocamento, até 50, 60 milímetros, dá para usar. Aí então nós fomos simular o nosso problema efetivo, que era esse problema aqui, um corpo de prova que tem um talho simulando uma trinca. Então é um problema de mecânica da fratura em material hiperelástico. Quer dizer, mecânica da fratura já é complicado, material hiperelástico também, sendo juntos os dois. E aqui vocês estão vendo os corpos de prova experimentais rompidos, para vários tamanhos de trinca. Esse A aqui é o tamanho dessa trinquinha aqui, ó, comprimento dessa trinquinha. E vocês estão vendo aqui as simulações, esses experimentais, os resultados experimentais para vários tamanhos de trinca. Claro que quando a trinca é muito grande, que é essa aqui de 3 milímetros, ela já arrebenta antes. Agora, quando a trinca era só de 0,5 milímetro, o material foi ensaiado quase que normalmente aqui em cima que ele foi arrebentar.
E aqui vocês estão vendo o modelo de elementos finitos com aquelas constantes que nós obtivemos, com aquele jeito tupiniquim lá. Mal dá para vocês verem aqui, ó, essa superfíciezinha aqui, ó, é a trinca aberta. Tá entendendo? Porque foi esticando isso para os lados e ela foi deitando. Então, essa superfície aqui que vocês estão vendo, aqui, ó, e aqui está o corpo de prova esticado, aqui está o indeformado, ou seja, tem um talho que começa aqui numa certa posição. Né? E olha só as comparações que nós obtivemos. Nós não simulamos o processo de ruptura, mas a gente conseguiu fazer a curva numérica em tracejado seguir razoavelmente bem para todos os tamanhos de trinca o que estava acontecendo no experimental. E com isso calculamos uma energia de mecânica da fratura, que é a energia específica de fratura. A gente estimou 66 newton por metro e a experimental deu em torno de 53 newton por metro. Não está ruim para quem não tem nada, ainda mais um fenômeno complicado como esse. Esse aqui é um caso interessante que foi resolvido para a GM. Quem resolveu isso aqui foi Emanuel Lance, foi meu aluno de mestrado. Basicamente, aqui vocês estão vendo a tampa do porta-malas do Celta, quando ele era fabricado. Acho que é do Celta, já não lembro mais também. Mas, se vocês olharem quase todos os carros, tem alguma coisa desse tipo. Na tampa tem essa traquitana aqui de borracha, de modo que quando você fecha, essa peça de borracha se deforma para manter a pressão. Isso evita que a porta bata, que faça barulho, né, deixa tudo ajustadinho. O problema dele era simular isso aqui de uma maneira que essas propriedades dessa borracha, para poder usar em outros dispositivos desse tipo, com outras geometrias. Ou seja, para um outro modelo de carro, a peça não ia ter exatamente essa forma, mas ia ser a mesma borracha. Mas eles não tinham como fazer ensaios dessa borracha, porque teria que pedir para o fabricante da peça vulcanizar uma manta, trazer para cá e cortar os corpos de prova, e ninguém queria investir nisso. Então, a pergunta que tentamos responder foi o seguinte: eu posso usar a própria peça que eu estou analisando como meu ensaio para calibrar o modelo hiperelástico? Aqui vocês estão vendo a peça, ela tinha alguns problemas de viscoelasticidade, que nós não estávamos muito preocupados nesse momento, mas dá para ver aqui que ela relaxava, né? E outras cositas mais. Bom, o que nós fizemos resumidamente foi o seguinte: nós montamos essa peça de borracha numa máquina de ensaio de tração e aplicamos a compressão como se fosse a porta do porta-malas, fechando. Aqui está o modelo de elementos finitos. Vocês estão vendo aqui uma placa rígida que é apertada, e é isso aqui que nós usamos para simular a peça. Só que nós começamos com um chute inicial para as constantes hiperelásticas dessa borracha aqui. Nós não sabemos quais eram as melhores constantes, porque não tinha ensaio nenhum. Então não tinha calibração ainda. Aqui tem os detalhes da modelagem por elementos finitos, e não interessa muito agora. Mas por via das dúvidas, como era uma dissertação, a gente fez os ensaios de tração, acho que foi de tração, não lembro agora, mas não contamos para o nosso procedimento de ajuste. Então eu tinha as constantes desse modelo guardadas ali, mas elas ficaram em segredo. Elas estão aqui obtidas. E o que nós fizemos foi, eu vou fazer de conta que eu não conhecia as constantes, vou fazer o ensaio experimental da peça, vou fazer o ensaio experimental teórico e vou ajustando de modo que os dois batam. O que a gente fez foi brincar com as constantes aqui, no caso aqui eram duas constantes apenas, até achar o lugar em que os erros, a diferença entre os erros experimentais e numéricos fosse a mínima possível. E assim nós obtivemos essas constantes. Então, vocês têm três curvas aqui. A cruzinha são os dados experimentais. Tá? Se eu tivesse feito os ensaios de tração, as curvas que vocês iam obter é essa tracejada, como eu mando para vocês fazerem nos livros. Faz ensaio de tração, ajusta, vê se os outros ensaios não estão muito fora, aquelas são as constantes. Fazendo isso, eu obtive essa curva tracejada. Agora, se eu não tivesse esse ensaio de tração aqui, se eu fosse só fazer o que a gente
vou só ajustar a própria peça e obter as constantes de modo que bata com o ensaio experimental da peça, a gente conseguiu essa curva em preto aqui. Ou seja, um excelente resultado. Veja que a curva de aperto da peça não é nada simples. Tem várias inflexões aqui. Aqui eu estou ensaiando o próprio componente do carro. E a gente conseguiu fazer ela passar muito próxima na simulação de elementos finitos com os dados experimentais. Então, é uma alternativa que nós temos. Eu posso não ter ensaio nenhum, ensaia a própria peça e faz uma simulação do ensaio da peça, até que os dois batam. Essas constantes, muito provavelmente, estão corretas também. E tem uma vantagem. A menos que seja uma peça muito simples, como é o caso dessa daqui, uma peça mais complicadinha, você está excitando vários modos de deformação aí. E é isso que isso acaba se revelando melhor até do que o próprio ensaio de tração. Feito isso, a GM podia pegar essas constantes C10 e C01 e usar para fazer outros tipos de peças com essa mesma faixa em outros carros, porque a gente já sabe que ela está mais ou menos correta. Eu diria que é impossível você ter esse ensaio batendo tão bem com nossa predição computacional e essas constantes não servirem para outros casos também. Porque essa peça, disse, carrega muita informação. Fizemos o mesmo para o Arruda Boyce e aconteceu o mesmo. O Arruda Boyce, as constantes do Arruda Boyce obtidas simulando o comportamento da peça foram melhores do que se eu tivesse ensaio de tração ajustado para o Arruda Boyce. Muito bem. Por último, deixa eu mostrar rapidamente para vocês aqui. Quer dizer, eu não sei se é por último. Aqui é o trabalho do Wrubleski de novo, sobre efeitos não conservativos. Esse aqui eu já mostrei para vocês, não vou mostrar de novo. Então, enfim, vocês estão vendo aqui uma simulação que foi feita, não é nossa, de uma compressão de pneu que está... Ela é muito importante, esse tipo de coisa, porque quando vocês definem esses desenhos que são usados, essas ranhuras que são usadas nos pneus, quando ele é comprimido e submetido à carga, às várias cargas, essa assinatura pode mudar um pouquinho, ou seja, pegada de como o pneu toca no solo. E estudar isso é de suma importância para a gente ter um agarramento do pneu no solo. Realmente muito importante. Aqui nós temos grandes deslocamentos, um fenômeno não linear, borracha, nós podemos ter material não isotrópico aqui, porque essa borracha está reforçada, ainda temos contato. Então tudo que é não linearidade está presente aqui. Mas vejam, se vocês entrarem com uma coisa um pouquinho errada, depois de um processo linear muito grande, tudo aqui pode ir para a banha. Tudo aqui pode pular de errado. E é absolutamente impossível para um analista olhar para uma figura e dizer se está certo ou se está errado. Vai fazer sentido, vai olhar e falar, isso aqui parece fazer sentido. Mas, de repente, a forma, a área de contato que está sendo simulada não tem nada a ver com a realidade. É uma predição errada. Veja que, às vezes, a realidade não existe ainda, porque o pneu pode estar sendo projetado. Então, você precisa sentir que tudo que foi feito antes de se fazer a simulação, e isso inclui as constantes hiperelásticas, são de confiança, para que os erros que possivelmente apareçam aqui sejam de outras fontes. Porque se você começar a acumular erro em todas as etapas do processo, não vai dar para acreditar em nada que vai sair de uma simulação dessa. Porque, eu repito mais uma vez, uma figura, um filme bonito, vocês vão obter sempre. Aqui do lado nós temos uma outra figura mostrando para vocês que é um selo de seção retangular, essa seção retangular aqui. E depois de comprimido, vocês estão vendo como é que fica. Ela permanece aqui, obviamente, retangular, mas olhem só como uma barriga, né? Então, os deslocamentos aqui são muito grandes. Para sair dessa forma e chegar nessa, nós estamos falando de coisas muito mais complicadas do que um simples ensaio de tração. E tem engenheiro que olha para esse problema e fala, não, essa peça está submetida só à compressão. Isso aqui não é só compressão. É muita presunção você achar que as peças aqui estão só comprimidas. Eu garanto para você que tem partes aqui que estão sob cisalhamento ou sob tração até. A borracha, ela
se deforma de uma maneira muito complicada quando você começa a ter grandes deslocamentos. Ela é feita para isso, mas não tentem adivinhar o que está acontecendo. Eu já ouvi gente olhando para isso e falando, eu vou usar só ensaio de tração para calibrar a borracha, porque a peça está submetida só à tração. Quem disse? E vejam que qualquer jogo nessa direção aqui vai produzir algum cisalhamento. Aí já é um problema de modelagem. Aqui vocês estão vendo aquele caso da coifa, acho que eu mostrei isso para vocês no começo do curso, né? Aqui é isso aqui mesmo, que começa com 7 nós e pula para 5, depois 4, quando ela se deforma. E aqui embaixo, vocês estão vendo, não devia ter uma... Aqui que não está aqui, mas enfim. E aqui embaixo vocês devem ter... Vamos ver se ele entra de novo aqui no nosso... Isso aqui embaixo, vocês estão vendo, é uma peça que é toda de borracha, mas o pino aqui, que é de material, pode ser considerado rígido, ela está apoiada nesse colchão que é de borracha. Estão vendo ali, ó? Então, o pino é rígido, mas a peça de cima e a peça de baixo são de borracha. Evidentemente que esse comportamento, esse modo de vibração é bem diferente do que você obteria numa análise de vibrações com material linear isotrópico. Mas isso aqui só pode começar a ser confiado no momento que vocês tiverem um mínimo de confiança no seu modelo de material, no seu modelo hiperelástico. Bom, nós temos que abordar os problemas de peças seccionadas em polímeros, principalmente elastômeros, de maneira diferente. Nós estamos falando de projetar para deslocamento máximo, porque os deslocamentos podem ser grandes, às vezes um deslocamento prescrito, tipo, eu preciso aproximar as duas peças até 2 milímetros, então você põe uma junta de borracha que vai se comprimir, vai ficar com 2 milímetros, porque aquilo vai dar o aperto necessário. Vocês têm que tomar cuidado com vibrações agora, são vibrações não lineares, e como a gente viu, a curva de resposta e frequência não é mais igual, né? A amplitude de vibração também é não linear. Então tudo agora fica mais complicado de prever. Problemas como flambagem pode adicionar mais não linearidades ainda no teu projeto. A gente sabe que a gente não pode pegar uma manta muito fina de borracha e tentar comprimir, porque ela simplesmente flamba para o lado com cargas baixíssimas, né? Tensões de contato fazem parte de algo muito importante, porque a gente normalmente tem a borracha, além da parte não linear que ela entrega, a gente tem muitas vezes que utilizar o material como elemento de vedação. Então a tensão de contato tem suma importância. E eventualmente desgaste. Calçados é um caso interessante, né? Você tem que ter a flexibilidade que a borracha te dá, mas não quer que aquela borracha se desgaste rapidamente. Aí entra naquele mundinho mágico da mistura de plástico com borracha e tudo não linear, né? Vou falar disso aqui. Bom, nós não temos uma receita prática geral para projeto de materiais hiperelásticos. Cada caso é um caso, gente, né? Mas o fato é que vocês não podem utilizar a mesma metodologia de projeto que vocês empregam em materiais convencionais para projetar coisas de borracha. Pode sair muito errado se você pensar nisso. Então, se eu fosse dizer algumas coisas finais aqui, talvez fossem essas. Primeiro, gaste dinheiro com ensaios. Isso é dinheiro bem gasto. Você usa aquele material para os seus produtos, conheça o material que você está usando nos seus produtos. Como é que você vai colocar lá no folder da empresa os nossos produtos são da mais alta qualidade se você não sabe as propriedades do material que você usa? Se acostume com os modelos de borracha mais importantes. Em particular, se você estiver pensando em usar eles na hora de fazer simulações. Como eu disse antes, a gente costuma vir lá do projeto de materiais elásticos, lineares e, por que não dizer, isotrópicos, com uma série de vícios. Tente abandoná-los, né? As coisas aqui são um pouco diferentes. Desconfie de tudo que o pessoal te entrega muito fácil em softwares. Existem softwares que entregam conselhos. O cara fez um programinha que juntou umas fórmulas mágicas de livros muito antigos, só automatizou. Então se diz lá, a minha peça é um
é um cubo submetido a cisalhamento. E ele seleciona uma frase que ele te conta, olha, cuida disso, disso e disso. Essas coisas não servem para muita coisa não, tá? E a mesma coisa se você for procurar perguntas para o teu projeto no Google. E aqui está o fato de você, muitas vezes, não ter condição de fazer isso e contratar os serviços. Quer dizer, eu quero que o pessoal projete para a minha peça. Uma empresa subcontratada vai projetar um componente. Conversa com esse pessoal para saber o que eles estão fazendo. Porque o que vai chegar para você é um relatório com um monte de figuras de elementos finitos, dizendo que eles fizeram isso, fizeram aquilo, e simularam isso, e condição de aquilo, e tudo vai estar lindo naquelas figuras. Fala com os caras, vai lá ver, escuta, vocês ensaiaram esse material? Que propriedades que vocês usaram? Que modelo de penagem que vocês fizeram? Essas coisas têm que ser perguntadas, porque vocês podem ter um estagiário formado ou se formando na Universidade Nossa Senhora do Pau Podre, lá no interior do Piauí, e o cara não sabe nada de borracha, ou não sabe nada de não linear. Não, isso aqui é a lista de exercícios que eu vou falar na outra semana. Eu não vou falar hoje não, porque eu acabei de colocar no ar a de visco, eu não quero misturar vocês, mas vocês vão fazer uma brincadeira. Eu posso fornecer alguns corpos de prova para vocês, mas quem quiser tirar material de corpo de prova aí, de pneu, manta, luva, o que vocês quiserem, fazer um corpo de prova, cortar essa gravatinha, veja que ela tem 10 centímetros, 11 centímetros de comprimento, é muito fácil cortar isso aqui, faz um gabaritinho aí e corta com tesoura, se for bem feitinho. O importante é essa seção estar bem paralela. E vocês vão meter ela no ensaio lá do mesmo ensaio que vocês vão fazer aqui, só que vocês vão fazer relaxação agora, nós vamos fazer um ensaio de tração lá no laboratório, vamos tirar a curva força de deslocamento, vamos transformar isso aqui em tensão de engenharia, deformação de engenharia. Normalmente a gente não consegue fazer os outros ensaios, mas eu vou tentar pelo menos usar o de compressão aqui. Vamos ver se eu consigo usar aquele equipamento que nós fizemos. E aí tem uma lista, que essa aqui é antiga, ela vai mudar, isso aqui não é mais assim. E uma das coisas que vocês vão fazer nessa lista é usar as constantes obtidas para essa borracha num projeto de um suporte idêntico a esse que vocês estão fazendo na lista 2. No final, na lista 3, vocês vão comparar o deslocamento do material plástico e do material borracha e vamos entregar isso aqui. Aqui eu tenho um exemplo, quando o problema era esse. Essa turma aqui tirou os corpos de prova de uma luva dessas de borracha de limpeza doméstica, fizeram os ensaios, aqui estão vendo que alguns não deram muito certo. Esse aqui em azul claro, ele parece ter espada da garra e começou só lá no meio do... Então eles tiveram que fazer um trabalho para puxar todo mundo para a mesma origem, aqui um tratamento, mas conseguiram gerar uma curva decente, ajustar as constantes e colocar a peça deformada com duas cargas diferentes e levantar a curva com a força de deslocamento. Né? Dá para ver aqui que é não linear. Ficou bem legal. E aqui nós estamos eles estão comparando essa feita em plástico, que vocês vão começar a fazer agora, com borracha. Aqui de baixo é borracha, aqui de cima é plástico. Estão vendo que aqui está deformação, aqui está deslocamento. Claro, tá. Então aqui está deformação, vamos para o deslocamento e força. Força e deslocamento. Esse aqui é um material plástico e aqui é um material borracha. A diferença de rigidez é absurda. Por isso que eu não estou nem preocupado em comparar com o de metal, porque vai ficar mais absurdo ainda. Aqui dá para ver já uma certa inclinaçãozinha, né? Mas veja que os deslocamentos são absurdamente diferentes. As tensões já estão na mesma ordem de grandeza. As forças também. Eu apliquei 30 e 35 numa e não são forças tão diferentes assim. Mas os deslocamentos foram da ordem 100 vezes maior um do que o outro. Muito bem. Quando eu falar quando eu falar da terceira lista de exercícios, a gente volta a conversar sobre isso daí. Deixa eu voltar aqui para a apresentação agora. Muito bem. Bom, pessoal,
Isso praticamente encerra esse conteúdo. Nós vamos ter, como falei, ainda a palestra sobre o Hyperfit e talvez mais uma palestra ainda e isso vai ser essa disciplina.